E se Abraham Lincoln, mesmo após a morte, ainda estivesse tentando salvar a América? E se aquele homem de olhar profundo e melancólico, que conduziu uma nação através da sua guerra mais sangrenta, tivesse acesso a dimensões que nós, mortais comuns, mal conseguimos compreender? Pense nisso por um momento. Um presidente que sonhava com a própria morte dias antes de ser assassinado. Um líder que caminhava pelos corredores da Casa Branca nas madrugadas, como se conversasse com vozes que só ele podia ouvir. Uma alma atormentada que, segundo relatos de décadas, jamais deixou completamente este plano de existência. Entre guerras, tragédias e visões que desafiavam a lógica, Lincoln talvez tenha enxergado muito mais do que a história jamais registrou. Sua esposa buscava consolo em sessões espíritas. Seus conselheiros o descreviam como alguém conectado a algo maior, algo inexplicável. E hoje, mais de um século e meio depois, presidentes e funcionários da Casa Branca ainda relatam sua presença nos corredores do poder. Seria coincidência? Ou existe realmente uma força invisível que guiava e ainda guia aquele que muitos consideram o maior presidente da história americana? Abraham Lincoln não era apenas um político. Ele era um homem marcado pela dor, pela perda, pela responsabilidade de carregar o destino de milhões de almas nos ombros. Nascido em uma cabana humilde no Kentucky, criado nas fronteiras selvagens da América, Lincoln cresceu em meio à rudeza da vida pioneira, onde a morte era companheira constante, e os limites entre o natural e o sobrenatural pareciam mais tênues. Desde jovem, ele demonstrava uma sensibilidade incomum, uma propensão à melancolia profunda que seus contemporâneos chamavam de hipocondria, termo da época que descrevia estados de profunda introspecção e conexão com dimensões emocionais além do comum. Quando chegou à presidência em 1861, Lincoln enfrentava o maior desafio que qualquer líder americano já havia encontrado. O país estava literalmente se despedaçando. Estados do Sul se separavam da União, formando a Confederação. A questão da escravidão dividia famílias, comunidades, a própria alma da nação. E ali, no centro dessa tempestade histórica, estava um homem que muitos descreviam como estando em constante conversa com forças invisíveis. O ambiente espiritual do século XIX era completamente diferente do ceticismo materialista que domina nossa era. O espiritismo estava em seu auge. O movimento havia começado em 1848, com as irmãs Fox, em Nova York, que afirmavam se comunicar com espíritos através de batidas e sons misteriosos. Rapidamente, a febre espiritista se espalhou por toda a América e Europa. Não era considerado estranho ou ridículo acreditar que os mortos podiam se comunicar com os vivos. Pelo contrário, era praticamente moda entre as classes educadas e políticas. Médiuns eram consultados por senadores, juízes, empresários e até membros da realeza europeia. Dentro da Casa Branca, essa atmosfera mística encontrou terreno fértil no coração despedaçado de Mary Todd Lincoln. A primeira-dama havia perdido seu filho Willie em 1862, com apenas 11 anos de idade, vítima da febre tifoide. A dor era insuportável. Willie era o filho mais próximo de Lincoln, uma criança brilhante e sensível. Sua morte abalou os alicerces da família presidencial. Mary mergulhou no espiritismo como quem busca ar para respirar. Ela organizava sessões espíritas dentro da própria Casa Branca, contratando médiuns famosos da época para tentar estabelecer contato com o filho morto. E Lincoln? Os registros históricos mostram que ele participou de pelo menos 8 dessas sessões. Alguns historiadores tentam minimizar isso, dizendo que ele ia apenas para consolar a esposa, que não levava aquilo a sério. Mas testemunhas da época contam outra história. Contam sobre um presidente que ficava em silêncio profundo durante os rituais, observando, absorvendo, como se estivesse realmente tentando perceber algo além do véu que separa os mundos. Contam sobre sua expressão após essas sessões, uma mistura de tristeza e algo que parecia compreensão, como se peças de um quebra-cabeça cósmico estivessem se encaixando em sua mente. Mas as experiências espirituais de Lincoln não começaram nem terminaram com as sessões de Mary. Há algo muito mais profundo.
muito mais perturbador na história deste homem. Há os sonhos premonitórios que ele relatou a pessoas próximas, sonhos que pareciam janelas para o futuro, avisos vindos de alguma dimensão, além do tempo linear que conhecemos. O mais famoso desses sonhos aconteceu poucos dias antes de seu assassinato em abril de 1865. Lincoln o relatou a seu amigo e guarda-costas, Ward Hill Lamon, e a outros membros de seu gabinete. No sonho, ele caminhava pelos corredores silenciosos da Casa Branca. Havia um silêncio pesado, anormal, como se a própria casa estivesse de luto. Ele ouvia soluços vindos de algum lugar distante. Seguia o som, descendo escadas, atravessando salas, até chegar à sala leste. Ali, no centro do cômodo, havia um catafalco coberto com mortalhas fúnebres. Um corpo jazia ali, guardado por soldados e cercado por uma multidão que chorava. No sonho, Lincoln se aproximava e perguntava a um dos guardas: quem morreu na Casa Branca? E o soldado respondia com a voz sombria: o presidente. Ele foi morto por um assassino. Nesse momento, um coro de lamentos explodia da multidão, e Lincoln acordava, perturbado até os ossos. Ele contou esse sonho dias antes de ir ao Teatro Ford, naquela noite fatídica de 14 de abril. Contou com detalhes. Alguns tentaram convencê-lo a não sair de casa, mas Lincoln, em sua típica mistura de fatalismo e dever, disse que não podia viver escondido, que seu destino, fosse qual fosse, já estava escrito. Esse não foi o único sonho premonitório. Durante toda a Guerra Civil, Lincoln relatava visões noturnas sobre batalhas, mortes, o futuro da nação. Havia uma qualidade diferente nesses sonhos, segundo suas próprias palavras. Eles não eram como sonhos comuns. Eram mais vívidos, mais reais, carregados de significado que ele sentia no peito ao acordar. Era como se alguma força estivesse tentando se comunicar com ele, preparando-o, avisando-o, guiando-o através da escuridão da guerra. Seus assessores notavam mudanças em seu comportamento após essas experiências oníricas. Ele tomava decisões que pareciam vir de uma fonte de conhecimento além da lógica política ou militar. Durante a Batalha de Gettysburg, por exemplo, Lincoln teve uma sensação poderosa. Alguns dizem uma visão de que aquele seria o ponto de virada da guerra. Ele insistiu com seus generais, pressionou, praticamente exigiu que defendessem aquela posição a todo custo. E estava certo. Gettysburg foi o começo do fim para a Confederação. De onde vinha essa certeza? Estratégia militar ou algo mais? A conexão de Lincoln com o invisível não se manifestava apenas em sonhos. Havia também os momentos de profunda introspecção, as caminhadas noturnas pelos jardins da Casa Branca, quando ele parecia estar conversando com alguém que mais ninguém podia ver. Guardas relatavam vê-lo parado diante das janelas do salão oval, olhando para a noite, os lábios se movendo como em oração ou conversa silenciosa. Com quem ele falava? Com Deus? Com os mortos? Com alguma força cósmica que guiava os destinos das nações? Um dos aspectos mais fascinantes de Lincoln era sua profunda empatia, sua capacidade quase sobrenatural de sentir a dor alheia. Durante a guerra, ele recebia mães desesperadas implorando pelo perdão de filhos condenados por deserção ou covardia. E Lincoln, contra o conselho de seus generais, frequentemente concedia clemência. Ele dizia sentir o sofrimento dessas mães como se fosse próprio. Essa sensibilidade extrema poderia ser um canal, uma abertura para dimensões espirituais que a maioria das pessoas mantém fechadas por autoproteção. A morte de Willie em 1862 não apenas devastou Mary, mas também abriu feridas profundas em Lincoln. Ele visitava o túmulo do filho repetidas vezes, sozinho, ficando ali por horas. Funcionários da Casa Branca relataram tê-lo visto chorando abertamente nesses momentos, algo raro para homens daquela época, especialmente para um presidente em meio a uma guerra. Mas havia algo mais. Havia relatos de Lincoln dizendo sentir a presença de Willie, de ter certeza de que o menino estava bem, em algum lugar além. Essa certeza não vinha de fé religiosa convencional. Lincoln era cristão, mas não ortodoxo. Vinha de algo mais direto, mais experiencial. Durante os anos da Guerra Civil,
Lincoln frequentemente mencionava sentir o peso dos mortos. Mais de 600 mil homens morreram naquela guerra, uma carnificina sem precedentes na história americana. Lincoln carregava cada morte como culpa pessoal. Ele dizia sentir os fantasmas dos soldados caídos, sentir suas presenças, exigindo que seu sacrifício não fosse em vão. Isso era apenas metáfora poética? Ou havia algo mais literal nessa sensação? O discurso de Gettysburg, talvez as palavras mais famosas já pronunciadas por um presidente americano, tem uma qualidade quase canalizada. Lincoln o escreveu rapidamente, em poucos minutos, segundo relatos. E aquelas palavras, que estes mortos não tenham morrido em vão, carregam um peso espiritual profundo. É como se Lincoln estivesse falando não apenas para os vivos, mas para os próprios mortos, prometendo a eles que sua luta teria significado eterno. A noite do assassinato está envolta em camadas de significado espiritual. Lincoln havia mencionado o sonho premonitório. Havia também dito a seu guarda-costas que sentia algo diferente no ar naquele dia, mas decidiu ir ao teatro mesmo assim. Por quê? Alguns estudiosos do esotérico sugerem que Lincoln sabia que seu papel estava completo, que a guerra havia terminado, a escravidão estava abolida e que sua missão terrena chegava ao fim. Seria isso fatalismo? Ou seria a aceitação serena de uma alma que conhecia seu destino antes mesmo de nascer? John Wilkes Booth atirou em Lincoln às 10h15 da noite. A bala entrou atrás da orelha esquerda, atravessou o cérebro e Lincoln caiu inconsciente. Ele foi levado para uma casa do outro lado da rua, onde permaneceu em coma por 9 horas, antes de morrer às 7h22 da manhã de 15 de abril de 1865. Durante essas horas finais, dizem que Mary gritava tentando trazê-lo de volta, mas Lincoln estava além do alcance de vozes humanas. Sua respiração era trabalhosa, pesada. Médicos diziam não haver esperança. E ali, naquele pequeno quarto, em uma cama pequena demais para seu corpo longo, o 16º presidente da América deixou o mundo físico. Mas será que ele realmente partiu? Os relatos de aparições começaram quase imediatamente. Funcionários da Casa Branca, nos meses seguintes à morte de Lincoln, relatavam sensações estranhas no quarto Lincoln, o atual quarto Lincoln, onde ele havia dormido e trabalhado. Diziam sentir uma presença, algo vigilante, protetor. Alguns viam uma sombra alta e magra passando pelos corredores à noite. Outros ouviam passos quando os corredores estavam vazios. Mas foi no século XX que os relatos se tornaram impossíveis de ignorar. A primeira a falar abertamente foi Grace Coolidge, esposa do presidente Calvin Coolidge, nos anos 20. Ela afirmou categoricamente ter visto o fantasma de Lincoln parado junto à janela do Salão Oval, olhando para o sul, para onde a guerra civil havia sido travada. Ela disse que a visão durou apenas alguns segundos, mas foi real demais para ser ilusão. Nos anos 30, durante a administração de Franklin Roosevelt, os relatos se multiplicaram. Eleanor Roosevelt, uma das primeiras damas mais respeitadas da história americana, disse várias vezes que sentia a presença de Lincoln no antigo quarto dele. Ela usava aquele espaço como escritório e relatava uma sensação de não estar sozinha. Uma presença que não era ameaçadora, mas solene, como se Lincoln ainda estivesse ali, trabalhando, velando pela nação. Eleanor não era pessoa dada a fantasias. Era pragmática, racional, ativista, mas ela insistia nessa percepção. A própria Casa Branca registrou oficialmente vários incidentes. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando Winston Churchill visitou Roosevelt, ele ficou hospedado no quarto Lincoln. Na manhã seguinte, Churchill desceu para o café da manhã visivelmente abalado. Segundo relatos de pessoas próximas, ele havia visto Lincoln na noite anterior. Churchill, que fumava charutos e gostava de tomar banhos longos tarde da noite, teria saído do banheiro nu e se deparado com a figura de Lincoln ao lado da lareira. Por um momento, os dois se encararam. Então, a aparição desvaneceu. Churchill, homem de fibra e coragem legendárias, teria dito algo como: "Boa noite, senhor presidente. Você me pegou em desvantagem", e se recusou a dormir naquele quarto novamente. Durante a administração Reagan, nos anos 80, a filha do presidente, Maureen Reagan, e seu marido
relataram ter visto o fantasma de Lincoln. Eles estavam hospedados no quarto Lincoln e acordaram no meio da noite com a sensação de que alguém os observava. Viram uma figura alta e escura próxima à lareira. A visão foi breve, mas ambos a testemunharam, eliminando a possibilidade de ser apenas o sonho de uma pessoa. Funcionários da Casa Branca, aqueles que trabalham ali por décadas servindo diferentes administrações, são ainda mais francos. Fora dos holofotes públicos, eles compartilham histórias de portas que se abrem sozinhas no quarto Lincoln, de luzes que piscam sem explicação elétrica, de batidas nas paredes, de passos no corredor, quando todos sabem que não há ninguém lá. Alguns dos seguranças noturnos dizem sentir arrepios ao passar por certas áreas, uma mudança na temperatura, uma densidade no ar que não deveria existir. Por que Lincoln permaneceria? As teorias são fascinantes. Alguns estudiosos do paranormal sugerem que almas com missões inacabadas ou traumas intensos podem ficar presas entre mundos. Lincoln foi assassinado no auge de sua presidência, logo após a vitória na guerra, quando ainda havia tanto a ser feito na reconstrução da nação. Talvez sua alma sinta que o trabalho não está completo. Talvez ele ainda vigie a América, esperando que os ideais pelos quais lutou sejam verdadeiramente realizados. Há também a teoria de que Lincoln era médium natural, embora inconsciente disso. Pessoas com capacidades mediúnicas muitas vezes têm mais dificuldade em fazer a transição completa para o plano espiritual após a morte. Elas mantêm vínculos mais fortes com o plano físico, podendo manifestar-se mais facilmente. Se Lincoln realmente tinha essa sensibilidade, se ele realmente estava em contato com dimensões espirituais durante sua vida, faria sentido que sua presença fosse tão fortemente sentida após a morte. Existe ainda a perspectiva de que grandes líderes, especialmente aqueles que morreram em serviço à humanidade, tornam-se guardiães espirituais de suas nações. Em tradições esotéricas de várias culturas, acredita-se que almas evoluídas escolhem permanecer próximas ao plano terrestre para guiar e proteger. Lincoln, que deu literalmente sua vida para preservar a União e libertar os escravizados, teria todas as qualificações para esse papel de guardião espiritual da América. As aparições não se limitam à Casa Branca. Há relatos no Teatro Ford, onde ele foi baleado. Funcionários e visitantes relatam sensações estranhas no camarote presidencial. Alguns dizem sentir uma tristeza profunda e inexplicável ao entrar ali. Outros relatam ver sombras, sentir presenças. O teatro mantém o camarote como memorial, mas há algo mais ali além de história. Há uma marca energética, um eco espiritual de uma tragédia que ainda ressoa através do tempo. No cemitério de Oak Ridge, em Springfield, Illinois, onde Lincoln está enterrado, guardas noturnos têm suas próprias histórias. Luzes inexplicáveis perto do túmulo, sensação de serem observados. Alguns dizem ter visto uma figura alta e escura, vagando entre as árvores nas noites de aniversário de sua morte. Seria apenas o poder da sugestão? Ou existem realmente lugares onde o véu entre mundos é mais fino, onde os mortos podem alcançar os vivos com mais facilidade? A conexão entre a morte de Lincoln e o estado da nação americana é profunda e simbólica. Ele foi assassinado apenas 5 dias após o fim da Guerra Civil, morto por um simpatizante confederado que não aceitava a derrota do Sul. Foi como se as forças da divisão tivessem dado seu último golpe violento antes de recuar para as sombras. Mas aquelas forças realmente recuaram? Ou apenas mudaram de forma, continuando a trabalhar pela divisão da América através de outros meios? Lincoln previu muitos dos desafios que a América enfrentaria. Em seus discursos, ele falava sobre a necessidade de curar as feridas da guerra, de reconciliar Norte e Sul, de garantir que os libertos tivessem verdadeira liberdade e não apenas liberdade no papel. Ele sabia que a abolição legal da escravidão era apenas o primeiro passo, que a verdadeira batalha seria por igualdade real, por justiça social, por transformação dos corações. E ele estava certo. Décadas de segregação, violência racial, negação de direitos seguiram-se à sua morte. Essa luta continua até hoje. Alguns médiuns do século XIX e início do XX
afirmavam receber mensagens de Lincoln do mundo espiritual. Ele supostamente comunicava preocupação com o rumo da nação, com a corrupção política, com a crescente divisão entre ricos e pobres, com o esquecimento dos ideais pelos quais tantos haviam morrido. É claro que essas mensagens canalizadas devem ser vistas com ceticismo. É fácil colocar palavras na boca dos mortos, especialmente dos mortos famosos. Mas é interessante notar os temas recorrentes: justiça, união, compaixão, o aviso de que a América poderia se perder se abandonasse seus princípios fundadores. A liderança de Lincoln durante a Guerra Civil tinha uma qualidade quase mística. Suas decisões frequentemente contrariavam a lógica convencional, mas se revelavam corretas com o tempo. Ele mantinha generais incompetentes por mais tempo do que deveria, mas então escolhia o homem certo no momento certo, Ulysses Grant, que finalmente venceria a guerra. Ele esperava o momento exato para emitir a proclamação de emancipação, nem cedo demais para evitar a perda dos estados fronteiriços, nem tarde demais para perder o ímpeto moral. Como ele sabia quando agir? Estratégia política? Ou havia algo mais, uma intuição que vinha de fontes além da razão humana? Há uma famosa fotografia de Lincoln tirada poucos dias antes de sua morte. Nela, seu rosto mostra o desgaste de 4 anos de guerra. Ele parece ter envelhecido décadas, mas há algo mais nos olhos, uma profundidade, uma sabedoria que vai além do sofrimento. É o olhar de alguém que viu além do véu, que conhece segredos que o resto de nós apenas intui. É o olhar de um místico, de um vidente, de alguém que caminhou entre mundos. A morte de Lincoln pode ser vista como um sacrifício no sentido espiritual mais profundo. Ele levou sobre si o karma de uma nação, absorveu o ódio e a violência de uma era, e através de sua morte violenta, talvez tenha transformado parte dessa energia escura em algo que poderia eventualmente levar à cura. Essa é uma perspectiva esotérica, certamente, mas não menos válida para aqueles que veem a história através de lentes espirituais. O que realmente acontece quando uma alma, como a de Lincoln, deixa o corpo? Segundo várias tradições espirituais, almas altamente evoluídas têm escolhas após a morte. Elas podem seguir para níveis mais altos de existência, podem reencarnar para continuar seu trabalho, ou podem escolher permanecer como guias e protetores. Se Lincoln realmente era uma alma antiga, uma alma em missão, sua presença contínua na Casa Branca e em outros lugares poderia ser uma escolha consciente de continuar servindo. Há também a questão de por que as aparições parecem intensificar-se em momentos de crise nacional. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando a América novamente enfrentava uma guerra pela sobrevivência da democracia, os avistamentos de Lincoln aumentaram. Durante crises políticas, durante momentos de grande divisão nacional, sua presença parece ser sentida com mais força. Isso sugere que não se trata de simples assombração aleatória, mas de algo intencional, uma tentativa de influenciar, guiar, ou ao menos lembrar os vivos dos princípios pelos quais ele viveu e morreu. Lincoln tinha uma visão de América que transcendia seu tempo. Ele via uma nação onde todos os homens seriam verdadeiramente livres e iguais. Ele via um governo do povo, pelo povo e para o povo que nunca pereceria da terra. Essas não eram apenas palavras bonitas de um discurso, eram a visão de uma alma que enxergava possibilidades futuras, que percebia o potencial divino da experiência democrática americana. E quando essa visão ainda não se realizou completamente, quando a América ainda luta com divisões, desigualdades e injustiças, faz sentido que uma alma com tal visão queira permanecer envolvida, queira empurrar a nação em direção ao seu destino mais elevado. A sensibilidade emocional de Lincoln, sua tendência à melancolia profunda, sua empatia extrema, todas essas características são marcas clássicas de pessoas com capacidades mediúnicas ou espirituais. Sensitivos e médiuns frequentemente lutam com depressão porque sentem não apenas suas próprias emoções, mas as emoções coletivas ao seu redor. Durante a Guerra Civil, Lincoln estava no epicentro de sofrimento incalculável. Ele sentia a dor de cada mãe que perdia um filho, de cada soldado que morria nos campos de batalha. Esse fardo teria esmagado uma pessoa comum.
Que Lincoln tenha sobrevivido emocionalmente e continuado funcionando é, por si só, notável. Mas talvez ele tenha sobrevivido porque tinha acesso a fontes de força espiritual que a maioria não tem. As sessões espíritas na Casa Branca são documentadas historicamente, mas o que realmente aconteceu nelas permanece envolto em mistério. Segundo alguns relatos de participantes, mensagens foram recebidas que influenciaram decisões políticas de Lincoln. Isso seria verdade? Ou eram médiuns charlatões manipulando um presidente vulnerável? A verdade provavelmente está em algum lugar entre os extremos. Alguns médiuns eram fraude, certamente. Mas havia também aqueles com capacidades genuínas. E Lincoln, com sua própria sensibilidade, teria sido capaz de distinguir o real do falso. Existe um paralelo interessante entre Lincoln e outras figuras históricas que também relataram experiências místicas enquanto lideravam nações através de crises. Winston Churchill, por exemplo, falava de seus Black Dog, seus períodos de depressão profunda, mas também de momentos de clareza quase profética sobre o curso da guerra. Franklin Roosevelt tinha sua própria espiritualidade complexa e acreditava em destino. Grandes líderes em momentos de crise parecem ter acesso a algo além da lógica comum, intuição elevada, visão espiritual ou simplesmente a capacidade de sintonizar com as correntes mais profundas da história enquanto ela se desenrola. O legado espiritual de Lincoln é tão importante quanto seu legado político. Ele demonstrou que é possível ser um líder pragmático e, ao mesmo tempo, estar aberto ao mistério, ao invisível, ao transcendente. Ele não deixou que sua sensibilidade espiritual o tornasse fraco ou indeciso. Pelo contrário, parece ter sido fonte de força. Ele conseguiu equilibrar o mundo material da política e guerra com um mundo interior rico em experiências que a maioria das pessoas nunca conhecerá. Então, quando caminhamos pelos corredores da Casa Branca hoje, quando visitamos o Teatro Ford ou seu túmulo em Springfield, o que realmente sentimos? Será apenas o peso da história? Ou há algo mais? Uma presença real? Uma consciência que ainda observa, ainda se importa, ainda espera que a América cumpra sua promessa? Para os que acreditam, Lincoln não é apenas memória. Ele é presença viva, guardião espiritual de ideais que ainda lutam para nascer completamente no mundo físico. A voz invisível que guiava Lincoln durante sua vida talvez ainda o guie agora, mas de outro lado do véu. E talvez ele, por sua vez, tente guiar aqueles que têm ouvidos para ouvir, olhos para ver, corações para sentir. A América ainda precisa de Lincoln, talvez mais do que nunca. E se os relatos estiverem corretos, se as aparições forem reais, se a presença sentida por tantos for genuína, então Lincoln ainda está aqui, ainda trabalhando, ainda esperando, ainda acreditando que uma nação concebida em liberdade pode perdurar e cumprir seu destino mais elevado. Sua história nos lembra que a morte não é necessariamente o fim, que grandes almas podem transcender os limites do tempo e espaço, que o amor pela humanidade e dedicação a ideais nobres podem criar pontes entre mundos. Lincoln vive nos livros de história, nos corações daqueles que acreditam em justiça e igualdade, e talvez, apenas talvez, ele viva também de formas que nossa ciência ainda não pode medir, mas que nossos corações sabem ser verdadeiras.